Saidinha de criminosos para passar as festas de final de ano em casa. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Mais uma vez o Brasil assiste à soltura de criminosos para que eles tenham a liberdade de ir para casa e passar as festividades com os seus familiares. É um vexame, porque para nós brasileiros, ou para a esmagadora maioria dos brasileiros, isso é um vexame, porque esta maioria não concorda com esta atitude. E, diante disso, poderíamos fazer a seguinte pergunta: por que estas coisas acontecem aqui no Brasil? Certamente muitos esquerdistas iriam dizer, não, isso acontece porque a sociedade ela evoluiu pelo viés iluminista, nós temos uma postura muito mais humanista, muito mais preocupada com as pessoas, enfim, isto é reflexo de um processo natural dentro da sociedade, é orgânico, mas isso não é verdade. Esta prática no Brasil de soltar criminosos para que passem festividades em casa, isso não é um processo orgânico ou natural na sociedade, mas um projeto muito bem elaborado. Eu quero aqui colocar 2 pontos que acredito serem responsáveis por esta atitude jurídica no Brasil. A primeira é de ordem antropológica, naquilo que nós já sabemos. Através de Rousseau, a esquerda ela insiste em dizer que o ser humano ele é essencialmente bom. Dentro de si só há bondade. E toda maldade que ele externa vem de efeitos externos, que tem como fulcro a propriedade privada. Então os bandidos, assassinos, traficantes, ladrões, embusteiros, sequestradores, todos eles agem assim porque foram forçados pelas circunstâncias sociais. Eu me lembro que há muitos anos eu vi um cartaz que dizia o seguinte: ninguém nasce bandido, se torna por causa da sociedade. E aquele cartaz, à época, foi patrocinado pelo meio jurídico. Eles estavam patrocinando aquele tipo de propaganda. Então, se o homem é essencialmente bom, ele vai para a cadeia, ele é reeducado, ele se torna bonzinho novamente, então por que não soltar? Ele tem bom comportamento, porque na sua índole ele é bonzinho. Então vamos dar este presente para ele, para que ele saia e passe as festividades com a família. O outro projeto que resultou nesta prática no Brasil, ela não é de ordem antropológica, mas ela é de ordem revolucionária. Vamos entender um pouquinho isso. Existiu um filósofo na escola de Frankfurt, que foi Herbert Marcuse. E Marcuse, ele, ao contrário dos seus colegas que vinham de famílias abastadas, ele veio de uma família pobre. Ele era um judeu. E ele, portanto, foi financiado por aqueles intelectuais, seus pares daquela escola. Por causa do nazismo, e sendo ele de origem judaica, na Segunda Guerra ele vem para o Brasil, para os Estados Unidos, melhor dizendo. E ali então ele desenvolve toda a sua teoria. Como ele veio das camadas mais pobres, ele se diferenciou dos seus colegas ali daquela escola que analisava os fenômenos e as contradições sociais. Enquanto seus colegas eles tinham uma visão pessimista e eles não tinham por onde encontrar um caminho efetivo para a revolução, porque o proletariado de Karl Marx, ao contrário do que ele havia predito, não desenvolveu consciência de classe, não desenvolveu espírito revolucionário, pelo contrário, se acomodou ao sistema capitalista, passando a viver como classe média, enquanto os outros intelectuais da escola de Frankfurt estavam ali constrangidos por não entender como deveriam propor uma saída, Marcuse foi na contramão. Portanto, ele foi otimista nesse processo. Ele dizia que sim, a revolução era possível. O que deveríamos fazer era simplesmente retirar da classe operária
esta missão revolucionária e jogar para outras áreas da sociedade. Ele começa, em primeiro lugar, dizendo que os artistas, eles eram pessoas responsáveis por esse processo revolucionário, porque, segundo ele, os artistas, eles representavam uma sociedade que não necessariamente dizia respeito às práticas sociais. Então, esses artistas, eles poderiam ser utilizados como massa de manobra, no sentido de propor para todos a revolução tão esperada. Marcuse também dizia que os estudantes eram um setor social muito importante para a revolução. Ora, o estudante ele está ali, sobretudo nas universidades, ele está estudando. Muitos deles nem trabalham, são financiados pelos pais ou possuem bolsas, enfim. Então era muito fácil levá-los a uma mente revolucionária. Aliás, essa postura de Marcuse influenciou o famoso evento em 1968, em maio de 1968, na França, que deu origem de forma contundente ao que nós conhecemos hoje como multiculturalismo. Mas Marcuse também dizia que não apenas os artistas e estudantes, mas também o lumpenproletariado. Lumpenproletariado era uma classe rejeitada por Marx. Marx dizia que o lumpenproletariado não produzia nada, era antirrevolucionário e não possuía consciência de classe. Afinal de contas, quem faz parte do lumpenproletariado? Aqueles que eram marginalizados na sociedade. Prostitutas, mendigos, minorias e criminosos. Enquanto Karl Marx olhava para esse grupo com ódio visceral, porque não via neles a menor possibilidade revolucionária, Marcuse inverte. Ele vê neste grupo, somado aos estudantes e aos artistas, a possibilidade revolucionária. E como eu disse, dentre eles está o criminoso. Marcuse, ele antecipa, inclusive, um fenômeno que nós vivemos hoje, que é o crime organizado. Porque esses criminosos, eles não produziam como o proletariado, mas eles promoviam a destruição por suas armas e pelos seus ideais. Então, os criminosos da sociedade, segundo Marcuse, deveriam ser vistos como agentes revolucionários, agentes que poderiam produzir essa revolução. Se você estudar, por exemplo, quanto à origem da maioria dos crimes organizados que temos, sobretudo no Brasil, vai perceber que existe ali um filão, um viés do pensamento de esquerda. Então, estes criminosos, eles não podem ser vistos como maus, mas estes criminosos devem ser vistos como pessoas boas que são agora reeducadas na prisão. A prisão deixa de ser punição e passa a ser educação. Então, eles devem ser tratados desta maneira. Como eu disse lá no início, como eles têm bom comportamento, eles podem sair com muita tranquilidade. Só que por trás disto, segundo Herbert Marcuse, o que existe de fato é a possibilidade deste grupo de criminosos ser utilizado como elemento revolucionário. É por isso que no Brasil nós temos leis que favorecem a este grupo, favorecem diretamente, como, por exemplo, as famosas saídas para festejos, encontros íntimos dentro da cadeia, são elementos que apontam para esta teoria de Herbert Marcuse. Então, meus caros, isso que acontece no Brasil, ano a ano, não é um processo orgânico da sociedade, mas é um projeto, sobretudo um projeto revolucionário da mente esquerdista, que vem da esquerda. Não a esquerda marxista ortodoxa, mas a chamada neo-esquerda, ou a nova esquerda, ou esse neomarxismo, que procura em outros setores da sociedade os elementos revolucionários.
Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo e você que nos acompanhou até aqui, por favor, se não é inscrito, se inscreva no canal, dê um like ou dislike, não tem problema, e compartilhe o máximo deste vídeo para outras pessoas, fazendo com que este canal ele venha crescer. Eu preciso muito da sua ajuda. E como este é o último vídeo do ano de 2020, eu quero desejar a todos um 2021 um pouquinho melhor do que nós passamos ao longo deste ano. Desejo, portanto, um bom ano, um ano novo repleto de situações que venham se diferenciar do muito que nós passamos ao longo deste. E até a próxima.